Olá, pessoal! Bem-vindos à última aula do nosso curso. Hoje falaremos sobre nossa aula sobre ecossistema e governança de IA. O objetivo desta aula é aplicar critérios técnicos de governança para selecionar e auditar soluções de IA. E para entendermos a urgência e a gravidade dessa missão, nós precisamos observar o panorama corporativo exato em que estamos operando agora. Exatamente nesses anos de 2025 e 2026. Vivemos uma avalanche tecnológica, com novos modelos e plataformas sendo lançados quase semanalmente. A tentação das equipes é sair testando absolutamente tudo. O que é um erro estratégico imenso. O foco de um profissional de alto nível não pode ser decorar nomes de aplicativos que talvez nem existam no próximo semestre. Com certeza. O que realmente separa as instituições maduras das mais vulneráveis hoje é o domínio das categorias funcionais e, acima de tudo, a aplicação de uma governança técnica implacável. A inteligência artificial deixou de ser uma novidade apenas para impressionar em reuniões de diretoria. Ela agora é uma... É uma infraestrutura crítica. Perfeito, uma infraestrutura crítica. Se adotada sem o devido rigor, ela tem o potencial de comprometer a segurança da informação e a reputação de organizações inteiras. Essa é uma premissa inegociável para qualquer gestor ou analista. Bom, e a tecnologia muda, mas a necessidade operacional que ela resolve permanece a mesma. Por isso, antes de falarmos sobre bloqueios e auditorias, nós precisamos organizar a casa. Ou entender o que realmente existe à nossa disposição. Atualmente, o ecossistema profissional se divide em 6 grandes categorias funcionais. A primeira delas engloba os modelos de linguagem de propósito geral. Os nossos já conhecidos LLMs. Isso. Plataformas como o ChatGPT, da OpenAI, o Gemini, do Google, e o Claude, da Anthropic. Eles são os motores cognitivos básicos, excelentes para processamento amplo de linguagem natural. Em um ambiente corporativo, seu verdadeiro valor não está em fazer perguntas curiosas à máquina. Exato, está na análise massiva de dados não estruturados, como cruzar milhares de respostas abertas de uma pesquisa de satisfação de clientes ou atuar como um assistente de redação para estruturar relatórios complexos do zero. Essa versatilidade é fantástica. Mas isso levanta uma questão prática imediata para os nossos alunos. E quando a equipe precisa de dados factuais em tempo real? Nós sabemos que o modelo de propósito geral pode gerar informações defasadas. Ou até inventar fontes se for muito pressionado. As famosas alucinações. Perfeito. Como as organizações estão resolvendo essa lacuna quando precisam de pesquisa verificável e não apenas de geração de texto criativo? É exatamente para suprir essa lacuna que recorremos à segunda categoria, que são os motores de busca conversacionais. Eles representam uma evolução técnica monumental em relação aos buscadores tradicionais. Estamos falando de ferramentas como Perplexity AI, SearchGPT e Microsoft Copilot. Exatamente. Essas ferramentas utilizam a inteligência artificial não apenas para varrer a web em tempo real, mas para sintetizar a resposta e, o mais importante de tudo, fornecer as citações diretas das fontes originais. Para áreas de inteligência de mercado ou planejamento estratégico, isso muda o jogo completamente. A equipe consegue monitorar atualizações regulatórias diárias ou notícias setoriais com verificação imediata. A fonte está ali, a um clique de distância. O que mitiga drasticamente o risco de fundamentar uma decisão crítica em dados obsoletos. Bom, isso cobre a pesquisa e a ideação. Mas, observando a rotina de departamentos de comunicação, jurídico ou de marketing, muitas vezes o gargalo não é criar o conteúdo do zero. É garantir que ele soe perfeitamente alinhado com a identidade da empresa. Sem erros gramaticais e com o tom adequado. Exato. É aí que entramos na terceira categoria, certo? Os assistentes de produtividade e escrita especializada. Sem dúvida. Enquanto os LLMs são generalistas, ferramentas como Grammarly, Jasper e Copy.ai operam em nichos muito específicos. Elas são calibradas não para criar qualquer texto aleatório, mas para realizar revisões profundas, garantir a consistência técnica e adaptar o tom de voz institucional. Profissionais que precisam padronizar manuais operacionais,
redigir comunicações para acionistas ou conduzir traduções corporativas dependem dessas plataformas. Elas mantêm controle de qualidade em escala. Agora, saindo do texto puro, vamos para os números. Muitas equipes ainda sofrem com planilhas intermináveis. Dependendo de especialistas em ciência de dados para extrair o mínimo de inteligência de negócios. A quarta categoria parece atacar exatamente essa dor: a IA para análise de dados e automação. Ferramentas como o ChatGPT Data Analysis, Claude Projects ou Polymer permitem algo que parecia ficção há poucos anos: interagir com uma base de dados gigante usando linguagem natural pura. Um gerente financeiro pode simplesmente digitar algo como cruze as vendas do trimestre com o custo de aquisição e gere um gráfico de tendências. E o sistema simplesmente executa. O salto de produtividade na criação de dashboards para tomada de decisão é absurdo. E o impacto é imenso, porque democratiza a análise complexa. Porém, toda essa facilidade esbarra em um muro de conformidade quando entramos em setores de alta regulação. O que nos leva à quinta categoria, que é talvez a mais sensível de todas: a IA para pesquisa acadêmica e jurídica. Em um tribunal ou em um laboratório farmacêutico, uma informação imprecisa não é apenas um pequeno inconveniente. É um passivo legal gigantesco. Ferramentas como Consensus, Elicit, SciSpace e as soluções do Jus Brasil entram aqui. Elas são treinadas exclusivamente em bases de dados validadas, sejam científicas ou jurisprudenciais. O foco absoluto dessas plataformas é zerar as alucinações factuais. Elas são o braço direito para levantamentos bibliográficos rigorosos. Perfeito. E para fechar nosso mapeamento do ecossistema, temos a sexta categoria que tem transformado a comunicação visual das empresas: a geração de mídia profissional. Não estamos falando de filtros estéticos, mas de ferramentas como o Midjourney para a criação de imagens hiperrealistas, Reigen para avatares em vídeo e Eleven Labs para síntese de áudio. Do ponto de vista de negócios corporativos, essas plataformas estão viabilizando a criação de treinamentos internos incrivelmente complexos, permitindo que uma aula seja roteirizada e dublada para 20 idiomas diferentes com a voz original do instrutor, e mantendo um padrão de produção visual altíssimo com uma fração do custo de um estúdio tradicional. Com essas 6 categorias mapeadas, o desafio real se apresenta aos profissionais. Conhecer as ferramentas é apenas o ponto de partida. A verdadeira competência profissional está em saber como e quando dizer não para a adoção de grande parte delas. Antes de qualquer setor homologar o uso de uma IA, a solução precisa passar por um funil implacável de 6 dimensões. A primeira dimensão é a aplicabilidade, ou seja, a necessidade real. Essa primeira dimensão é brilhante porque ela ataca a síndrome do objeto brilhante. Muitas organizações começam pela ferramenta. Elas dizem: vejam que IA incrível, onde podemos usá-la? A governança inverte essa lógica. A primeira pergunta deve ser sempre: qual é o gargalo operacional? A inteligência artificial é de fato a solução mais elegante para este problema ou estamos tentando usar um laser para cortar manteiga? Quando apenas organizar os fluxos internos já resolveria o problema. Se não há um ganho claro e comprovável de eficiência, a avaliação para por aí. Mas assumindo que o problema é real, como garantimos que a máquina não vai nos trair com informações falsas? Esse é o terreno da segunda dimensão, a confiabilidade. Nós precisamos medir a precisão técnica da ferramenta frente à verdade factual. E a métrica fundamental aqui é o histórico de alucinação do modelo. Para funções críticas, a solução técnica atual mais robusta é o RAG. A geração aumentada por recuperação. Exato. Em termos práticos, usar o RAG é como entregar à inteligência artificial um livro de regras totalmente fechado e dar a seguinte ordem clara: responda às perguntas usando única e exclusivamente o que está nestas páginas. Isso garante que as respostas sejam fundamentadas estritamente nos documentos internos da empresa, isolando o modelo do ruído da internet aberta. E essa conexão com os documentos da empresa nos leva à terceira dimensão que tira o sono de qualquer diretor jurídico moderno: a segurança da informação.
Proteger os dados é o critério mais crítico de todos. As equipes precisam rastrear o fluxo da informação, onde essa IA armazena os dados inseridos pelos nossos funcionários. Existe um risco real de que os relatórios confidenciais da nossa organização sejam absorvidos e usados para treinar os modelos públicos da empresa que desenvolveu a ferramenta. A conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, precisa ser atestada não apenas por promessas de marketing, mas por garantias contratuais absolutamente claras em ambientes de nuvem controlados. Paralelamente à proteção, a quarta dimensão avalia a adequação institucional. A IA passa a operar como um preposto da organização. Os textos, respostas ou relatórios gerados respeitam a cultura e os valores institucionais. O nível de formalidade condiz com a linguagem exigida pelos clientes ou órgãos reguladores com os quais a empresa interage. Porque se uma ferramenta é brilhante tecnicamente, mas adota um tom inadequado que exige reescrita constante humana, ela perde sua função. O que nos leva ao aspecto humano da equação. A quinta dimensão, a viabilidade técnica. Uma solução de IA não opera no vácuo. Precisamos olhar para nossa equipe e perguntar com muita honestidade: o nível de letramento digital atual dos nossos colaboradores permite que eles extraiam o valor dessa ferramenta hoje? Além disso, a arquitetura de TI existente suporta a integração ou exigirá um redesenho de sistemas que levará meses? A ferramenta ideal tem uma curva de aprendizado baixa e integração nativa fluida. E por último, temos a dimensão que define a viabilidade financeira, o custo total. O erro mais comum no mercado é olhar apenas para o preço da licença mensal daquele software. O custo real de uma IA envolve o tempo de parametrização, as horas de treinamento da equipe e o conceito essencial de AI Oversight. A supervisão humana contínua. Pense em uma IA de baixo custo, mas de baixa confiabilidade. Ela atua como um estagiário extremamente rápido, mas que comete tantos erros que o gerente sênior precisa gastar o dobro do tempo refazendo o trabalho. O custo oculto dessa supervisão torna o barato excessivamente caro. Para tirarmos isso da teoria, vamos convidar os alunos a aplicar essas 6 dimensões a um cenário da vida real corporativa. O estudo de caso da triagem processual com a plataforma fictícia que chamaremos de Analisia. Perfeito. Vamos imaginar uma repartição pública onde a equipe gasta dolorosas 20 horas por semana apenas lendo e classificando centenas de processos manuais. Surge essa ferramenta prometendo automatizar a triagem com 95% de precisão. Pela dimensão da aplicabilidade, o sinal é verde. O problema de tempo é latente, o gargalo existe e a IA faria isso em minutos. Na dimensão da confiabilidade, os testes preliminares mostram que, de fato, a taxa de acerto é alta. A ferramenta alucinou a urgência de processos em cerca de 2% dos casos. Para lidar com isso, ela oferece uma interface onde o servidor público, com um único clique, consegue visualizar o parágrafo exato que justificou a triagem. O índice de erro é gerenciável desde que o AI Oversight seja mantido rigorosamente. A adequação institucional também passa no teste. A linguagem é técnica e neutra. E na viabilidade técnica, a integração com o sistema de gestão do órgão requer apenas um plugin simples. Em termos de custo total, a assinatura é de R$ 500, o que se paga rapidamente considerando a devolução de dezenas de horas para a equipe focar em análises complexas. O retorno sobre o investimento é evidente. No entanto, e aqui está a armadilha, quando chegamos à dimensão de segurança da informação, o cenário desmorona. A política de privacidade padrão dessa versão de R$ 500 estipula que todos os dados trafegam em uma nuvem pública e que o fornecedor reserva-se o direito de usar os documentos inseridos para treinar suas futuras versões. Considerando que são processos públicos contendo dados sensíveis de cidadãos, estamos diante de um vazamento de dados institucionalizado. Exatamente. Qual é, então, a decisão da governança diante disso? Não é uma proibição cega. De forma alguma, a matriz serve para construir caminhos seguros. O veredito técnico recomenda a ferramenta,
condicionada obrigatoriamente à contratação da versão de nível Enterprise. Nessa arquitetura corporativa fechada, o fornecedor assina um termo assegurando que os dados permanecem isolados em um silo do órgão público e jamais alimentarão modelos genéricos. O custo financeiro será maior, mas o risco jurídico é mitigado de forma absoluta. E esse é o poder de uma matriz de análise: transformar a inovação em um processo auditável e seguro. Com base nisso, como as organizações transformam essa avaliação em um plano estratégico de adoção prático? O método que ensinamos exige 4 etapas claras. A etapa 1 é o diagnóstico estratégico. A equipe precisa mapear processos dolorosos, repetitivos ou com alta taxa de retrabalho humano. Ao identificar a dor, avalia-se a maturidade da equipe para receber a ferramenta. Se houver déficit tecnológico estrutural, congela-se a aquisição e inicia-se o treinamento humano primeiro. A etapa 2 é a avaliação de risco, submetendo a proposta à nossa matriz. Os profissionais de governança precisam classificar os riscos inerentes à adoção em 3 vertentes: técnico, jurídico e reputacional, definindo de forma clara se a exposição é baixa, média ou alta. Na etapa 3, nós consolidamos o protocolo inegociável da governança. Estabelece-se claramente quem é o responsável final pelo documento gerado, em qual etapa exata do processo a revisão humana é obrigatória. Haverá marcação d'água ou aviso formal informando que o conteúdo teve assistência de IA. Isso precisa estar definido. E a etapa 4 amarra tudo com indicadores e impacto. A inovação só é real se puder ser medida. Precisamos de metas claras: redução de horas, queda na taxa de devolução de documentos, aumento no volume de entregas. Vamos pegar o exemplo da rotina de gerar resumos de pareceres técnicos gigantescos. Usa-se um modelo de linguagem integrado ao RAG, aquele nosso livro de regras fechado que mencionamos. O risco técnico é a IA inventar uma data de prazo legal, e o risco jurídico é vazar os dados da parte envolvida. Para mitigar esses riscos altos, o plano estratégico define que o ambiente será estritamente interno e que um analista sênior será o responsável pela validação final de todo o resumo gerado. O indicador de sucesso é rigoroso: reduzir em 25% o tempo médio da formulação do parecer em até 60 dias. Inicia-se então um projeto piloto. Contudo, essa estrutura interna robusta de nada serve se o parceiro tecnológico externo for falho. Por isso, precisamos abordar com os alunos como realizar o escrutínio dos fornecedores de inteligência artificial. Adquirir uma ferramenta de terceiros hoje exige um nível de diligência de uma fusão corporativa. Uma apresentação de vendas deslumbrante frequentemente esconde passivos perigosos. Devemos avaliar 8 dimensões ao homologar um fornecedor de IA. Primeira dimensão: a origem dos dados de treinamento. O fornecedor consegue auditar se os dados que treinaram a IA não violam propriedade intelectual de terceiros. Segunda dimensão: o opt-out. O contrato permite proibir explicitamente o uso dos nossos dados inseridos para retreinar o algoritmo deles. Isso é vital. Terceira dimensão: a conformidade absoluta com regras de privacidade como a LGPD. Quarta dimensão: o nível de explicabilidade. Se a IA negar o crédito a um cliente da nossa empresa, o fornecedor consegue nos mostrar matematicamente por que a decisão foi tomada. A quinta dimensão é crucial para a reputação da marca: mitigação de viés algorítmico. Que baterias de testes o fornecedor realiza para garantir que a IA não carrega preconceitos de gênero ou raça em suas recomendações automatizadas? Sexta dimensão: licenciamento. A nossa organização tem titularidade integral sobre os textos ou imagens gerados, ou a ferramenta impõe copropriedade? Sétima dimensão: interoperabilidade. Se decidirmos cancelar o contrato amanhã, temos a garantia técnica de exportar todo o nosso histórico sem sofrer o chamado aprisionamento tecnológico. Por fim, a oitava dimensão é a responsabilidade solidária. Se um erro sistêmico e provado da IA causar prejuízo material a terceiros, qual é a parcela de responsabilidade assumida pelo fornecedor?
A negligência nessas 8 etapas pode ser verdadeiramente catastrófica. Considere um estudo de caso recente onde uma autarquia adotou um chatbot com IA generativa para orientar a população. A contratação foi baseada puramente no preço baixo e em um teste superficial de usabilidade. A auditoria técnica e contratual foi sumariamente ignorada. Meses depois, a IA sofreu uma alucinação grave e orientou um cidadão de forma completamente incorreta sobre os documentos necessários para manter um benefício. O cidadão seguiu a máquina e perdeu o prazo legal irreversível. Quando o escândalo estourou na mídia, o setor jurídico da autarquia descobriu 2 coisas terríveis. Primeiro, o contrato não responsabilizava o fornecedor por respostas geradas. E pior, os dados pessoais que o cidadão digitou no chat estavam sendo usados livremente pela empresa de tecnologia em seus servidores internacionais. Este evento atesta que pular a avaliação de fornecedores por pressa comercial é uma falha gerencial imperdoável. Avaliar não é gerar burocracia corporativa, é garantir o futuro da instituição. E é para que essa cultura permeie todos os andares da organização, a empresa precisa promulgar uma política interna de uso de IA. Essa diretriz formaliza as regras do jogo e costuma abranger 10 dimensões vitais. Inicia-se pela finalidade e âmbito, o que é permitido usar e quem tem autorização de acesso a quais camadas tecnológicas. Essa política tem que ser extremamente pragmática sobre os usos permitidos e restritos. É vital deixar claro, por exemplo, que usar IA para estruturar tópicos de uma apresentação interna está liberado, mas que alimentar uma plataforma pública com o balancete financeiro não auditado da empresa antes de sua divulgação oficial é uma violação grave e passível de demissão por justa causa. A dimensão de responsabilidades reitera que o uso de assistência sintética não exime o colaborador de revisar cada vírgula da sua entrega. E a dimensão de treinamento garante que ninguém ganha licença corporativa da ferramenta sem antes passar por um workshop obrigatório de segurança. A política também define a gestão de riscos, criando um comitê interdisciplinar contínuo para avaliar novos pedidos de softwares. Estabelece a supervisão constante, com logs de acesso e canais de denúncia, para relatar imediatamente quando a IA gera conteúdo ofensivo ou incorreto. Há também o plano de gestão de incidentes, com gatilhos estabelecidos para desligar imediatamente os sistemas em caso de comportamento anômalo severo. E, claro, inclui a gestão da terceirização e a salvaguarda da propriedade intelectual em todo o material produzido com as ferramentas. E como check-in final, antes de liberar o acesso geral, as equipes precisam cruzar o checklist de prontidão. São perguntas diretas e severas que a liderança deve fazer. Já validamos que não há violação da LGPD. Temos total certeza de que nossos dados confidenciais não virarão treinamento de rede neural alheia. O tom das respostas reflete quem somos como marca. A nossa equipe foi devidamente treinada ou estamos apenas jogando a tecnologia no colo deles esperando o melhor? Compreendemos, do presidente ao estagiário recém-contratado, que a IA sugere, mas quem assina e responde legalmente ao ser humano. E, por fim, existe um plano B imediato de continuidade operacional se essa startup genial de inteligência artificial falir e desligar os servidores amanhã de manhã. A regra de ouro é, se qualquer uma dessas respostas for não, ou talvez, a implantação é suspensa até que o plano de mitigação correspondente seja estabelecido. Com este rigor, nós consolidamos a síntese da nossa aula magna. A integração da inteligência artificial no tecido corporativo atual demanda uma mudança radical de postura em relação à tecnologia. Adotar a IA requer rigor técnico constante, método aplicável e supervisão humana inegociável. A tecnologia é maravilhosa, é veloz e escalável, mas ela é apenas o veículo. A responsabilidade inalienável, o olhar crítico e a governança estruturada são as reais fundações que transformam ferramentas abstratas em produtividade verdadeira, blindando a instituição contra um mar de riscos silenciosos e devastadores. E diante de tudo isso,
Nós precisamos refletir sobre o impacto a longo prazo sobre o próprio desenvolvimento das nossas equipes. Tradicionalmente, tarefas como triagem de documentos, consolidação de bases e rascunhos iniciais sempre foram o campo de treinamento para os profissionais em início de carreira. Se essas tarefas de base estão sendo absorvidas com 95% de precisão pelas IAs, o que acontece com a curva de aprendizado humano? Isso nos leva à conclusão inequívoca de que o domínio da governança, da auditoria de algoritmos e do pensamento crítico não são mais habilidades reservadas para gerentes seniores e diretores. Em um mundo onde a máquina rascunha e analisa, a capacidade de supervisionar e validar informações de forma implacável se tornará muito em breve a principal habilidade exigida logo nas posições de entrada no mercado de trabalho. Como os profissionais e equipes podem aplicar essa matriz de análise crítica imediatamente, ainda hoje, para auditar as ferramentas que talvez já estejam sendo utilizadas informalmente nas suas rotinas, garantindo que a inovação não comprometa a segurança institucional. Convidamos todos vocês a visitarem e seguirem o perfil do Professor Robson, autor deste curso, no LinkedIn. Vocês podem encontrá-lo buscando pelo seu nome completo, Robson Santos da Silva, ou diretamente pelo nome de usuário, Sigro Robson. Muito obrigado a todos por terem participado do curso. Muito obrigado a todos por terem participado do curso.